Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1097. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Corinthians e Portuguesa de Desportos pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve uma vitória e 4 derrotas. Já a Portuguesa de Desportos nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Segundo jogo: Flamengo e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve uma vitória e 4 empates. Já o Volta Redonda nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Terceiro jogo: Chapecoense e Joinville pelo Campeonato Catarinense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Chapecoense a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Joinville nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Quarto jogo: Ponte Preta e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Ponte Preta a equipe teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Quinto jogo: Vitória e ABC pela Copa do Nordeste. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o ABC nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Sexto jogo: Bragantino e São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o São Bernardo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sétimo jogo: Novo Hamburgo e Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Hamburgo a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Oitavo jogo: West Ham e Arsenal pela Premier League. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do West Ham a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Arsenal nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Nono jogo: Avaí e Criciúma pelo Campeonato Catarinense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí a equipe teve 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Já o Criciúma nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Décimo jogo: Goiânia e Atlético Goianense pelo Campeonato Goiano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiânia a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Atlético Goianense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. 11º jogo: Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Inter de Limeira a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 12º jogo: CRB e Fortaleza pela Copa do Nordeste. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. 13º jogo: Água Santa e Ituano pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Água Santa a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Ituano nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. 14º jogo: Mirassol e Santos pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.